Boa noite, Bezerra Hashem, a gente começa. Costuma dizer que quando a gente trabalha com algum tipo de pessoa, a gente acaba ficando muito parecido com essas pessoas. Então, já que, Baruch Hashem, eu trabalho 7 dias por semana com jovens, então a gente acaba aprendendo a ficar um pouquinho mais jovem, se Deus quiser. E a gente aprende também algumas coisas, a gente consegue perceber quanto que o mundo está se atualizando. Eu comecei a ver quanto que o mundo está sendo modernizado pela tecnologia. Comecei a pensar comigo mesmo, uau, fiquei com medo de verdade de começar a imaginar um pouquinho do que vai acontecer com a tecnologia, com o mundo e com a gente nessa tecnologia dentro do mundo. Deixa eu expor um pouquinho meus sentimentos com vocês. Eu estava, sabe quando a gente fala, olha, essa pessoa é da outra geração. Às vezes fala sobre um Rav. Esse Rav era da época da Europa. Esse Rav era da época antiga. Fala, uau, ele é um dos poucos que sobrou. Às vezes, parece que eu começo a me sentir um pouquinho assim quando a gente está com jovens. Mas na verdade não pode acontecer isso, porque senão a gente perde a conexão com os jovens. Mas tem uma diferença gigante entre a época, a geração passada, a nossa geração, vamos falar assim, não ficar velho, e os jovens que vêm agora. Na verdade é o seguinte, eu comecei a lembrar um pouquinho, eu lembro quando a gente estava na adolescência, eu lembro até hoje, tinha um advogado que morava no prédio, e me contaram que ele tinha um aparelho muito interessante. Como que era esse aparelho? Você colocava o papel de um lado, e aí lá na China, nos Estados Unidos, em outro lugar do mundo, saía devagarzinho, um papel branco, é como se fosse um xerox que saia simultaneamente em outro país. Eu falei, uau, isso é incrível! Aí falam que ele era um advogado, ele precisava ter, de repente ficou o famoso fax, que era a maravilha do mundo, e hoje é algo mais obsoleto, impossível, tá bom? E-mail, quando saiu, eu lembro quando estava na faculdade nos Estados Unidos, o essay que tinha que escrever para o vestibular dos Estados Unidos, eu lembro quando fiz a faculdade, era como vai ser o mundo com essa nova tecnologia. Nem chamava e-mail, chamava electronic mail, que é a mesma coisa, né? Uma abreviação. E-mail é a abreviação de electronic mail, mas uau, tinha que escrever, então a gente ia começar a imaginar como vai ser o mundo com e-mail. Qual que ano que era isso? Não vou falar porque senão vou parecer muito velho, mas tá bom? Hoje em dia a gente tem aplicativos para qualquer coisa. Por exemplo, estava olhando outro dia, um menino mostrou, tem aplicativo de Sfirat HaOmer. Ele te avisa que dia que é do Homer, você aperta um botãozinho, ele conta o Homer para você, ele faz a brachá, Baruch Atah vai te mostrando, ele faz a brachá para você. Eu vi, tem um aplicativo, olha, às vezes os meninos falam, Rabino, é muito fácil achar gente para jogar futebol na linha. Goleiro é mais difícil, né? Porque se o goleiro é bom, ótimo, não tem muito. Se o goleiro não é bom, então acaba com o time inteiro. O resto dos jogadores dá para quebrar um galho. Então tem aplicativo para chamar goleiro. Sério, tem aplicativo, eles colocam um goleiro, eles procuram um goleiro, e o goleiro vem jogar. Eu falei, quanto custa? Ele falou, 15, 20. Eu falei, 15 reais, não paga nem no transporte do cara. Eu falei, ele vem mais para jogar. Eu não sei se é goleiro bom ou não é bom, tá bom? Falam que tem melhores e menos bons. Mas tem aplicativo hoje até para achar um goleiro para vir jogar futebol com você. Obviamente que nos Estados Unidos não é novidade, ou se for, não vai mais ser. Vou contar para vocês. Tem um produto da Amazon chamado o quê? Chamado Amazon Alexa. O que quer dizer isso? Nunca ouviram falar? Não. Coloca na mesa de casa e você programa ele, obviamente, de antemão. Isso é uma coisa famosa nos Estados Unidos. Esse produto eletrônico fica em cima da mesa. Você fala para ele, por exemplo, Alexa, que nem se pode falar com o teu iPhone, com o teu Samsung. Fala para ele, Alexa, agora esquenta a banheira. Alexa, liga para minha sogra, avisa que eu vou demorar mais 1 hora para jantar. Alexa, liga para o meu marido, avisa que hoje vai ter tal coisa de almoço and so on. Então, Alexa, na verdade, faz tudo. É o novo mordomo de casa. Obviamente, você não tem que pagar tributos, não tem que pagar, se demitir a Alexa, você não tem que pagar todas aquelas, né? Então, tem um monte de benefícios. Então, na verdade, isso não é uma coisa, é uma coisa já que a gente está falando do nosso presente. Eu não sei como funciona exatamente os detalhes, mas funciona exatamente todos os tintins. Isso é uma coisa que, na verdade, já está começando a acontecer nos Estados Unidos. E quando acontece lá, depois vem aqui e resolve, né?
Eu não sei se a Alexia cozinha por enquanto, mas um dia vai cozinhar com certeza. Se briga com o marido. Um jovem falou para mim uma coisa curiosa, falou, olha, algum dia as moedas nem vão ser mais regularizadas pelo governo. Não está longe da gente, onde está CPF, CNPJ, a gente não está longe disso. Por quê, pessoal? Como eu posso provar para vocês? Bitcoins, né? É uma moeda virtual que quem regulariza a moeda? Ninguém regulariza a moeda, não precisa colocar CPF, não precisa colocar nada. Tá bom? Então, não tem nada controlado pelo governo. Quem sabe no futuro vai ser tudo assim. Até quanto vai durar um banco? Eu não sei quanto tempo vai durar a instituição chamada banco. Tá bom? Agora, eu fiquei pensando quais vão ser os impactos da tecnologia na educação. Até onde vai o impacto da tecnologia na educação? Até onde vai chegar isso? É difícil de... né? Construção civil. Pessoal, igual que a gente não imaginava que até algo chamado WhatsApp, ou e-mail, ou aplicativo de goleiro, ou qualquer outra coisa que for, se a gente começar a olhar, de verdade, se alguém falar para a gente o seguinte, olha, vamos colocar daqui a alguns anos uma semente no solo, você vai regar, e volta depois de 4, 5 meses vai ter um prédio criado. Eu quando escutei isso, um jovem me falou isso, eu comecei a rir. Ele falou, Rabino, você está rindo hoje. Mas igual que você ria do WhatsApp, do e-mail e de tudo isso aqui se tornou realidade, nada mais é absurdo. Eu falei, verdade, você tem razão. Você tem razão. Eu comecei a olhar de verdade, a gente vai ser, né? Até onde vai chegar? Hoje tem impressora 3D. O que é impressora 3D? Você coloca alguma coisa na impressora, muitas escolas já tem isso, né? E a impressora faz de fato não o papel, ela faz, na verdade, tridimensional o objeto que você programou. Tá bom? Então, motorista, é o sonho de todo jovem de 18 anos, ou às vezes antes muito, né? Eu quero dirigir carro. Daqui a pouco os jovens não vão mais ter esse sonho, vai ter que procurar outro sonho. Por quê? Porque os carros já dirigem sozinhos. Tem lugares nos Estados Unidos, tem muitos testes sendo feitos, outros que não foram testados e matam pessoas, mas, tá bom, é um protótipo, mas não está longe de ser algo normal da gente ver aí. Famosa, né, a gente fala, deve ser mulher dirigindo. Daqui a alguns anos não vai mais poder falar isso, porque não vai ter ninguém dirigindo o carro. Né? Hoje nos Estados Unidos também, só para a gente poder tentar vivenciar um pouquinho comigo o drama, pessoal. Se você quer receber alguma entrega, então, se você procurar na Amazon também, que é uma das grandes distribuidoras, tem entregas para o drone. Chama, acho que Drone Air, acho que esse é o nome, tá? Se não estou enganado. Entrega para o drone, então depende do tamanho do pacote, o drone vai lá e coloca no seu terraço lá, na sua casa, ele põe na porta, você pediu um pacote de meia novo, pediu um aparelho eletrônico, ele vai lá e entrega para você, um drone vem entregar. São coisas que, na verdade, a tecnologia está mudando o mundo de forma muito acelerada. E a coisa mais divertida de tudo é que a velocidade da tecnologia, ela não é uniforme, ela cresce de uma forma muito acelerada. Quer dizer, o que cresce hoje em um mês, antigamente crescia em um ano. E cada vez tende a acelerar mais e mais. Na verdade, o mais assustador de tudo, eu não sei se eu morei nos Estados Unidos, isso aqui vocês vão entender isso, mas é muito assustador. Estava vendo um jovem que estudou, foi um aluno meu, eu falei para ele, como é que está nos Estados Unidos? Ele veio passar uns dias aqui, voltou. Falei, como está nos Estados Unidos? Ele falou, Rabino, eu vou te falar uma notícia trágica. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Toys R Us. Eu falei, o que aconteceu? Não existe mais. É trágico. Quem não morou lá não sabe, mas eu morei lá há alguns anos. Toys R Us era o sonho de qualquer criança e do pai de qualquer criança também. Tinha brinquedos para qualquer idade. Imagina um supermercado, quem nunca foi, gigante, só de brinquedo, qualquer tipo de brinquedo. Toys R Us não existe mais. Por que não existe mais? Internet. Porque ninguém vai mais na Toys R Us comprar, eles compram tudo via e-mail, via internet. Então, um jovem me perguntou o seguinte, até onde a gente vai ir com tudo isso? A resposta é que antes eu costumava dizer que os céus é o limite. Hoje os céus não é mais o limite, né? Vai acima do céu, o céu não é o limite mais. Eu acho, na verdade, entre parênteses, que vai ter uma hora que o ser humano não vai mais aguentar toda essa tecnologia, eu acredito isso profundamente, e quando a Hashem vê que o homem está se perdendo já demais, e já acabou o homem aqui, quase que o papel dele no mundo, Hashem eu acho que vai tocar o shofar da Geulah. De verdade, acredito isso de verdade. Mas, por enquanto,
que a gente está cada dia andando mais para frente e o dia de hoje, amanhã já fica obsoleto. Então, a pergunta é, será que tem alguma coisa que o Google não consegue fazer? Trabalhar, ele trabalha. Tem gente que trabalha com informações e trabalha em mercados e tem computadores hoje em financeiras fazendo já grande parte do trabalho. Então, tem alguma coisa que o Google não consegue fazer por enquanto para a gente não se tornar desnecessário ao mundo? Uma tecnologia que a tecnologia não consegue fazer? Pessoal, de verdade, pensem junto comigo e tentem acreditar. Por enquanto, eu acho que Hashem nunca vai deixar existir, na verdade acho, não tenho certeza, que o homem se aprimorar, o homem crescer, o homem se desenvolver, o homem se aproximar de Akadosh Baruch Hu, carro que dirige sozinho, compras feitas por internet, goleiro por aplicativo, Sfirat HaOmer contando sozinho, horário do Kriyat Shema, horário do Shema, quando começa Shabbat, quando termina Shabbat, tudo. Vai para Uman, volta para Uman, tudo por aplicativo, mas o homem crescer, o homem se desenvolver, isso pode ser talvez com a ajuda muitas vezes da internet, mas sozinho o Google e a internet nunca vai fazer isso. A gente tem, na verdade, se a gente for ver, pode procurar, eu tenho lista de Teilim que eu faço, coloca a volta, tem lista de Mishnayot, que a pessoa faz, que colocaram ele num grupo, tá certo, mas crescer de verdade não dá para terceirizar. Se tem uma coisa que não dá para terceirizar, não dá para jogar para o mundo da informática fazer, é o crescimento do homem, é o Talmud Torá da pessoa e o crescimento da pessoa em especial. Na verdade, eu acho que eu vi uma passagem que me chamou muito a atenção, tinha visto antes, mas li de novo e cada vez é surpreendedor. Teve o Jiddo, o avô, o Zeide de todas as yeshivot, todas não, mas muitas yeshivot nos Estados Unidos e algumas em Israel, foi chamado Rav Natan Tzvi Finkel, que foi Rosh Yeshiva de Slabodka. Slabodka era uma cidade na Europa, então ele foi chamado Alter, o chefe da Yeshiva de Slabodka. Rav Natan Tzvi Finkel, só para a gente ter uma ideia de quem é essa pessoa, ele fundou a Yeshiva chamada Knesset Israel em Slabodka, na Europa ainda. E o Alter de Slabodka tinha um lema que Talmud Torah Keneged Kulam. Como Hashem fala para a gente, a parte mais importante do mundo é o estudo da Torá. A maior mitzvah do mundo, como a gente já mencionou algumas vezes, é o estudo da Torá. Cada palavra de Torá vale mais do que cada uma das mitzvot. Mas, como diz Rav Wolbe, uma vez li, que o Talmud Torá, mesmo que ele é muito forte, a maior mitzvah do mundo, é igual a um barco, diz Rav Wolbe no Aleishur. Igual a um barco. O barco ele precisa de um motor. Mas o motor, se não tiver um leme dirigindo o barco para o lugar certo, então o motor vai ficar fazendo o barco andar em círculos ou ir para o destino errado. Então as midot, dizia o Alter de Slabodka, que criam o homem. Então o Alter de Slabodka era muito importado com construção de Talmud Torá, de estudo de Torá, mas também sem desmerecer o homem. O Yehudi, que está atrás do Stender estudando Torá. Só para a gente ter uma ideia de quem era esse homem, procurei quem foram os alunos dele. Pessoal, olha interessante quem foram os alunos do Alter de Slabodka. Rav Aaron Kotler, que foi Rosh Yeshiva, eu não consigo dizer da Yeshiva de Leikut, é o mundo de Leikut, tá bom? Foi aluno do Alter de Slabodka, Rav Natan Tzvi Finkel. Rav Reuven Grozovsky foi um Talmid Chacham gigante, os livros dele dançam em todas as prateleiras de Yeshivot, foi o aluno dele. Rav Yaakov Kamenetsky foi Rosh Yeshiva de Torah Vadat, uma das grandes yeshivot nos Estados Unidos do mundo, da história das yeshivot nos Estados Unidos, foi aluno do Alter de Slabodka. Rav Ruderman, que foi Rosh Yeshiva de Ner Israel em Baltimore, aluno do Alter de Slabodka. Rav Leibovitz, que foi Rosh Yeshiva de Hafetz Chaim, também yeshiva famosa nos Estados Unidos, aluno do Alter de Slabodka. Por último, tem muitos, mas eu mencionei alguns para não cansar a gente, Rav Hutner, que foi autor do livro Pachad Yitzhak, um Talmid gigante nos Estados Unidos, em Nova York, também foi aluno do Alter de Slabodka. Então a gente não tem ideia exatamente de quem era esse homem, mas pelos alunos que ele criou, dá para um pouquinho refletir quem era esse grande homem, o chefe de Yeshiva de Slabodka. Em 1924, o Alter de Slabodka se mudou de Slabodka na Europa para Hebron, ficou lá por 5 anos até 1929 e teve um massacre, um pogrom em Hebron. Ele foi forçado
a mudar para Jerusalém, onde que até hoje tem a mesma yeshiva, obviamente que ele já não vive mais, Zichron Libraha, mas esse grande homem manteve yeshivot e alunos ao redor do mundo. Ele faz uma pergunta no livro dele, o Alter Tzlabotka faz uma pergunta muito pertinente, ele fala o seguinte: Lot, sobrinho de Avram Avinu, ele tinha uma família, filhos e filhas. E ele faz a seguinte questão: quando Lot estava em Sdom, morando em Sdom, depois de ele se afastar de Avram Avinu, ter vivido alguns anos com Avram Avinu, o que acontece? Lot vê algumas pessoas que estavam vindo fazer o que em Sdom? Um crime. Qual o crime? Estavam precisando de uma acomodação. Esse era o crime de Sdom. Pior que tráfico de drogas nos lugares do mundo. Grave demais. Então Lot sabia que era grave. Se qualquer um pegasse ele, era cadeia, 15, 20 anos de prisão, morte. Em Lot, o lema era proibido de fazer chesed. Tá bom, foi bondade. O Zohar conta... Em Sdom. Obrigado. O Zohar conta que, já que em Sdom era proibido fazer chesed e Lot morava em Sdom, ele viu visitas, o que ele fez? A filha de Lot, ele instruiu ela, né? Deu pão para os visitantes, que Lot não sabia que eles eram anjos. E aí o que aconteceu? De imediato, o Zohar conta que essa moça, filha de Lot, foi morta de uma forma muito cruel. Por quem? Pelos moradores de Sdom, está indo contra um dos princípios da nossa cidade. É bom? Logo depois disso, os hóspedes ficaram sem ter onde dormir. O que aconteceu? Eles começaram a andar um pouquinho pelas ruas. E aí Lot, o que fez? Falou para eles: vem para minha casa rápido, não fica pernambulando por aí, porque o negócio aqui é perigoso. O que a Torá fala sobre esse momento, onde os visitantes estavam procurando um lugar para se acomodar? Em Parashat Vayera, está escrito no Pasuk que Lot falou para eles: por favor, entra na minha casa. Quais palavras a Torá usa? Eftzir Bahem Meod. Lot falou, por favor, suplicou muito para eles virem. Meod quer dizer muito. O Gaon de Vilna diz para a gente, meus queridos, que a palavra Meod quer dizer muito, e sempre que a palavra Meod figura na Torá, ela quer dizer o seguinte sentimento: Lemala mikol efsharut asagá. Meod quer dizer o máximo que uma pessoa consegue imaginar. Então vamos ler de novo o pasuk. Eftzir Bahem Meod. Lot, ele se esforçou o máximo, top que uma pessoa consegue se esforçar para receber esses anjos. Por favor, entra. Esse era Lot. Lot é alguém que perdeu a filha porque fez chesed e colocou a vida na navalha, assim, na risca, no limite, e quase que morreu, mas alguma coisa protegeu ele. Ele não morreu. Agora olha que interessante. O Alter de Slabotka, que a gente mencionou anteriormente, ele faz a seguinte questão. Lot chegou e foi salvo depois de Sdom, porque Sdom inteiro foi destruído. Agora está escrito, por que Lot foi salvo? Está escrito em Parashat Vayera, Perekiutet, Pasuk Havtet. Vaiskor Elohim et Avraham. Hashem lembrou de Avraham. Como assim lembrou de Avraham e salvou Lot? Estranho aqui. Não, diz Rashi, calma, você tem razão. Boa pergunta. Tem a ver com Lot, não é só com Avraham. É que o episódio tem a ver com Avraham e com Lot, por isso que Lot foi salvo. Qual o episódio? O seguinte: Avram Avinu chegou alguns anos antes disso na história, vamos colocar a história um pouquinho para trás. Ele chega em Mitzrayim, no Egito. Chega no Egito. Só que ele está andando com a moça mais linda do mundo. Quem é a esposa mais linda do mundo dele? Sará. Única esposa, né? No momento. Então ele chega lá com Sará. E aí, Avram Avinu começa a falar: está todo mundo de olho na minha esposa. Eu tenho que procurar um plano de ação para não me matarem e capturarem minha esposa. Então, perguntaram para Avram Avinu: quem é essa moça aí? Avinu falou: minha irmã, prazer, Sará, minha irmã preferida, né? Velhos, né? Morava nos quartos, um do lado do outro, em casa, etc e tal. Quem estava junto no mesmo momento, diz Rashi pra gente? Lot estava lá do lado. Lot, sobrinho de Avram Avinu. Aí diz Rashi pra gente o seguinte: Lot, o que ele fez? Pegou um monte de batata e de briser, começou a comer, e para não falar nada. Se segurou, mordeu a língua para não falar nada. Diz Rashi: vai escolher Elohim et Avram. Hashem lembrou de Avram Avinu. O que ele lembrou?
Não é o livro de Avraham, lembrou do episódio de Avraham Avinu onde Lot participou e mordeu a língua e não falou que Avraham Avinu na verdade era marido de Sarai e não irmão, porque senão iam matar Avraham Avinu. Então Lot foi super très gentil, já que ele foi muito gentil, ele foi salvo no futuro, anos e anos depois de Sdom. Pergunta Alter de Slabotka, aparentemente, desculpa, a gente não pode falar assim da Torá, mas que estranho, que absurdo. Eu não entendi. Lot, a filha dele, deu a vida para receber visitas, ela acabou, coitada, morrendo. Lot falou, por favor, entrem na minha casa, a gente falou que Gaon de Vilna fala que Meod quer dizer o máximo. Ele quase morreu. Então pergunta ao de Slabotka, o fato que ele mordeu a língua e não falou que Avraham Avinu era irmão dela e era irmã dele. Como assim? Avraham Avinu cuidou dele a vida inteira. Que ele ia dedurar Avraham Avinu? Que ridículo. O mérito dele é que ele não dedurou Avraham Avinu para o rei do Egito. E protegeu ele e Sará. Mas o fato que ele fez resto devia ser muito mais sobressalente. Essa pergunta que pergunta o Alter de Slabotka. Devia ser um zehut maior. Pessoal, eu li algumas vezes, é difícil de explicar isso, mas eu tentei acreditar para poder falar isso para vocês, porque cada vez que eu leio isso aqui me assusta mais ainda. Mas difícil de viver isso, difícil. Eu vou explicar o que ela está falando aqui, mas é muito difícil de entender isso. Vê se vocês tentam entender junto comigo. Diz o Alter de Slabotka o seguinte, tudo que a gente vê na vida, a gente é influenciado por isso, tudo. Ninguém pode falar, eu moro no Brasil, mas eu não sou influenciado. Você morar em São Paulo, você vai ter um sotaque. Tem coisas banais, você morar no Rio, você vai ter outro sotaque. Se morar na Bahia, você vai ter outro sotaque. Se morar nos Estados Unidos, vai ter um sotaque. Na Inglaterra, 6:30, sim, 6 o'clock. Muda o sotaque, depende da região que você mora, mesmo que é o mesmo idioma. Se o sotaque da pessoa muda, a ideia dele muda. O calor, se você vê, eu lembro, quando eu estudei nos Estados Unidos, para mim a coisa mais difícil foi me adaptar com os americanos. Você fala com um brasileiro a 32 centímetros de distância, você fala com um americano e fica 8 metros de você para falar com ele. É cultura americana, é diferente da brasileira, é difícil. Então a pessoa é influenciada pelo meio onde ele vive, pelo que ele vê, pelo que ele faz. Mas, diz o Alter de Slabotka, esse não é o eu da pessoa. Sério? Como assim? Ele fala o seguinte, o eu da pessoa depende de quanto a pessoa internaliza e coloca isso para dentro. Como assim? É o seguinte, tudo que eu não conquisto, tudo que é a minha natureza, tudo que eu absorvo pelo meu meio, faz parte de mim, mas não é o meu eu, não é a minha essência. Olhem que espetacular, olhem que bomba, pessoal. O Mekhtav Melial expande um pouquinho esse conceito que o Alter de Slabotka traz, essa pergunta. Ele fala o seguinte para a gente. Qual foi o teste de Lot? Qual era o Nisayon de Lot na vida dele? Que teste que Lot teve? Olhem que bomba. Está escrito na Torá, dinheiro. Dinheiro. Como a gente sabe disso? Está escrito, diz o Rav Dessler, o seguinte, Vayar et kol kikar Yarden kikulam ashke. Quando Lot se separou de Avraham Avinu, meu querido, se separar de Avraham Avinu, o que fez você se separar dele? Está perto do maior homem do mundo. Espiritualmente, monetariamente, todos os entes possíveis. O que fez Lot separar de Avraham Avinu? Vayar et kol kikar Yarden. Ele olhou para Sdom e falou, uau, esse lugar é espetacular. Eu estou vendo as ações de Sdom subir. Eu vou morar aqui que eu estou vendo que o negócio vai virar Higienópolis aqui. O metro quadrado vai virar 10, 15 mil reais. Eu vou comprar aqui terreno, não vou ficar morando lá em Zimbábue. Eu quero ir para Sdom. Então ele foi morar em Sdom. Beleza. Agora ele chega em Sdom, prestem atenção, o teste de Lot era, ele sempre pensava em cifrões. Para separar de Avraham Avinu, o pessoal tem que ter uma vontade muito grande de outra coisa. Lot se separou de Avraham Avinu, depois de muitos anos. Por quê? Porque ele queria mais dinheiro. Olha que interessante. O que aconteceria, atenção, se Lot falasse para o rei de Mitzrayim, para o faraó, que essa mulher não é irmã? Avraham Avinu chega lá, vamos lá de novo na história, essa mulher linda, ela é minha irmã. Lot, o que podia falar? Não. Vem aqui ver o álbum de casamento deles, o sobrinho eu tenho, Shuf, ó aqui, Avraham Avinu de um lado, Sará do outro com o véu, tem aqui eles carregando o Senie junto, eu sei que Sará é esposa de Avraham Avinu, como irmão. Bom, aí
Paró não ia acreditar em Lot, Lot ia pegar a certidão de casamento do tabelião e ia mostrar para eles. O que ia acontecer, pessoal? Certeza que Paró ia falar, meu, você é meu brother, vem cá. Ia ganhar uma recompensa gigante. Quer dizer, para Lot não falar que Sará era esposa dele, de Avram Avinu, e ficar quieto, ele teve que morder a língua. É muito difícil, porque a vontade na vida dele era mais dinheiro, por isso que ele foi parar em Sdom. Agora, fazer Chesed foi um mérito, foi sim uma mitzvah, e Lot recebeu recompensa por isso, certeza. Porém, esse não é o eu dele. Por quê? Porque ele nasceu a vida inteira vendo Avram Avinu, ele morou a juventude dele inteira com Avram Avinu. O que ele viu? Chesed. Ele não sabia que havia alguma coisa diferente de Chesed. Estava tão dentro dele, mas por osmose, não porque ele internalizou que esse não era ele. Então diz o Alter de Slabotko o seguinte, qual era a pergunta? Por que Avram Avinu foi salvo? Por que Lot foi salvo de Sdom? Diz Rashi, porque ele ficou quieto. Não falou que Sará não era irmã de Avram Avinu. Podia ter contado para o faraó. Mas e o Chesed, cadê? O Chesed era muito nobre, mas não era o eu de Lot. Por isso que a pessoa, o eu da pessoa, ele é salvo, ele é visto como quem é o meu eu. O meu eu, quem é? Aquela dificuldade que eu tenho e eu sobreponho sobre a dificuldade, sobre o meu etzerará, esse é o meu eu. Para Lot, era muito mais significante ficar quieto e não ganhar todo aquele dinheiro de faraó, do que fazer uma mega mitzvah que ele sim fez, fazer Chesed em Sdom e salvar as visitas. Por isso que ele foi salvo por ter ficado quieto e não por ter feito Chesed. Na verdade, Rav Dessler traz um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa, por exemplo, que o pai dele todo dia acorda ele para reza. Shaharit, Shaharit, Shaharit. Tá bom? Aquele trabalho árduo. Aí o filho vira de lado, vira do outro, o pai acorda de novo, né? Tá bom. Depois daquela musculação toda, a maratona toda, ele acorda o filho vai para Shaharit. 1 dia, 10 dias, 20 dias, 90 dias, 200 dias, 3 anos, 4 anos. Agora, como a gente sabe se o filho internalizou aquilo ou não, se virou parte dele ou não? O etzerá do filho é dormir, como todo adolescente. O sonho de adolescente é fazer o quê? Dormir 120 anos com um rodízio de sushi do lado dele. Na mão direita e na mão esquerda o controle do PlayStation. Esse é o sonho de qualquer jovem. Então olha que interessante. O pai acorda ele para tefilá 2, 3, 4 anos. De repente, meus queridos, o que acontece? Acorda sozinho. Ele está agora resfriado, o filho. Assim. Tchi! 3 vezes. Agora, vai ou não vai? Se eu internalizei a tefilá, mesmo que eu queria dormir, esse virou meu eu. Agora, se eu tenho uma isenção, minha mãe vai trazer Tilenol, vai trazer médico, vai trazer tudo, tem uma isenção, porque ele está com um pouco de dor de cabeça, um pouco de resfriado. Então diz Rav Dessler, se eu sei, como é que eu sei se uma ação virou parte de mim quando eu tinha um Yetzirah difícil de não ir, por exemplo? No exemplo da tefilá, é se quando tem alguma dificuldade, eu paro de fazer isso, ou se eu falo, vou montar o cavalo, vou pegar a sela e vou mostrar quem manda em quem. Eu no cavalo, eu nas minhas vontades, ou as vontades em mim. Eu lembrei disso, depois que li esse Rav Dessler, esse pedaço da tefilá, lembrei que uma vez faz já alguns anos isso, estava conversando com alguns jovens, obviamente aquele conceito muito famoso, né? Que tem 3 averot, todo mundo já sabe, que a pessoa tem que se matar por elas, e o resto não. Né? Então, quais averot que o Yehudi tem que se matar por elas? Girurayot, Shechodamim, Vodazará, idolatria, adultério ou derramamento de sangue. Por isso, se alguém fala, ou eu te mato, aí eu preciso da minha vida. O resto tudo, eu continuo vivendo. Então, eu falei isso, um aluno começou a sorrir, eu falei, uau, meu, o que você está sorrindo? Ele falou, Rabino, tira uma conclusão brilhante. Eu falei, me conta, eu quero aprender a conclusão brilhante. Ele falou, quer dizer que tem uma solução. Eu falei, como assim? Solução para quê? Ele falou, dá para comer Big Mac de uma forma kasher, então? Eu falei, como assim? Eu falei, é só falar para alguém colocar uma arma na minha cabeça e fazer o quê? Falou, ou você come o Big Mac ou eu te mato. Você acabou de falar que tem 3, agora tem que se matar por elas. Comer kasher não é uma das 3. Então eu posso comer Big Mac de uma forma kasher. Exatamente isso. Não internalizou nada, tá bom? Então, mas como todo jovem, obviamente a gente dá o crédito, mas é exatamente o contrário disso que Rav Dessler falou. Quando a pessoa tem uma isenção, ele cai fora ou ele keep it up, tá bom? Ou seja, a gente sabe quando uma pessoa, o que ele é de verdade, qual eu de verdade sou, é quando eu tenho um Yetzirah, e todo mundo sabe o Yetzirah que ele tem, as adversidades que a pessoa tem,
e como que ele se comporta na hora da briga, do fight, do vamos ver. Né? Então a pessoa, na verdade, tá certo que ele é fruto da sociedade, tá certo. Mas tem coisas que eu escuto e eu faço porque todo mundo faz, que eu vou ganhar mitzvah por isso, porque toda mitzvah é compensada, mas esse não é o meu eu. Bom, por exemplo, se eu vejo todo mundo sorrindo, então fica feio não sorrir. Né? Vai no bar mitzvah, o cara está filmando lá. Então fica feio não sorrir. Então quando o cara está filmando no bar mitzvah, quando o cara comprou lá o leilão para carregar o Sefer Torah em alguma ocasião na sinagoga, ele está carregando o Sefer Torah, por que ele não vai sorrir? Está todo mundo olhando. Agora, como é que eu sei se eu internalizei o sorrir de verdade? Se quando eu chego em casa, eu abro a porta da minha casa, depois daquele dia lá, choveu, fez calor, fez chuva, voltou o cheque, eu peguei trânsito, as crianças foram suspensas, teve algum probleminha lá, que graças a Deus a gente tem de vez em quando, e aí eu chego à porta da minha casa e falo, Hakifkon, boa tarde, boa noite, mesmo que for de mentira, quer dizer que eu internalizei o sorriso, quer dizer, na verdade, o que eu faço nem sempre quer dizer que sou eu, na situação de adversidade eu vejo quem sou eu de verdade. Agora, qual o problema se eu faço uma coisa sem ser o eu? E daí? Eu estou fazendo pelo menos, não coloca a avó, está fazendo, mas qual o problema se eu não internalizo alguma midá, ou algumas midot que eu quero melhorar? Olha que interessante. Isso a tecnologia não faz pela gente, o Google não vai fazer pela gente, é o seguinte. Rav Dessler tem um capítulo, quando ele está falando sobre esse assunto que eu estou mencionando para vocês, ele chama, o subtítulo desse capítulo é o seguinte, Hergel Eino Madrega. O que a gente faz por costume, sem ser a nossa pessoa, isso não é chamado uma madrigada da pessoa. Não é algo que é louvável, é bonito, é recompensador, mas não é algo que essa é a pessoa. Vou explicar para vocês um pouquinho o que quer dizer isso, pessoal. Estava lendo o livro de Rav Eliashiv, Zichron Libraha. Tem um livro em inglês da Feldheim, parece uma bíblia, é muito grande, mas cada página é válido dele. Um livro em inglês, para mim é mais fácil ler inglês do que hebraico. Então é chamado Learning to Live, um livro espetacular, pelo menos eu gostei. E ele conta que uma vez um avrech de Mir, uma pessoa que estudava em Mir, ele estava estudando em casa, ele estudava na sinagoga, na yeshiva, de Mir, muitas vezes, e ele voltava para casa e também queria estudar. Só que ele fez uma pergunta para o Rav Eliashiv. A pergunta dele de Alachá era a seguinte, Rav, será que eu posso estudar a Torá enquanto minha esposa está cantando? Às vezes minha esposa está cantando em casa, eu estou estudando Torá, então tem alachot, posso estudar enquanto a mulher está cantando ou não pode estudar? Rav Eliashiv olhou para ele, Zichron Libraha, e aí Rav Eliashiv fala para ele, não entendi sua pergunta. Falou, Rav, às vezes minha esposa canta, e obviamente ela está trabalhando em casa, lavando a roupa, tal, com as crianças, tudo, lava a roupa todo dia, que agonia, ela está cantando alguma coisa lá em hebraico, e eu quero estudar, eu estou estudando, que eu acho que é importante meus filhos vêm estudando um pouquinho em casa também. Rav Eliashiv falou, eu entendi o que você me falou, mas eu não entendi qual a pergunta. Ele falou, a pergunta é se eu posso, Rav, continuar estudando ou não. Aí ele falou, eu entendi o que você me falou, mas minha pergunta é a seguinte, como é que é possível, prestem atenção, alguém que está estudando Torá, escutar outra coisa fora a Gemara falando com ele? Na verdade, a gente tem que saber que tem pessoas assim no mundo. Repito de novo, como é possível alguém estar estudando Gemara e escutar alguém cantando? Depois continuei lendo esse livro do Rav Eliashiv. Está escrito que às vezes as pessoas iam fazer perguntas para ele e tem alguns relatos de algumas pessoas diferentes, a pessoa ficava lá literalmente no relógio 2, 3 horas paradas na frente desse grande homem. Se ele encostasse no ombro dele, tocasse nele, ele não via que a pessoa estava lá. Uma vez alguém perguntou para ele se ele podia ir rezar em túmulos de tzadikim, ou ele queria ir para Shimon Bar Yochai, mesmo que era dentro de Israel. Rav Eliashiv olhou para ele e falou, meu querido, Rav Shimon Bar Yochai está na Gemara, por que precisa sair do Daf da Gemara para ir rezar no kever dele? Está dentro da Gemara. Não quer dizer que não pode rezar no túmulo dos tzadikim, mas era um homem que estava dentro da Gemara, um homem que a midá dele, que internalizou dentro dele é o quê? Estar concentrado dentro do meu estudo. Enquanto eu estudo, não tem mais nada acontecendo no mundo. Esse virou o eu desse grande homem. Agora a pergunta é, como é que a gente internaliza uma midá?
Como é que dá para internalizar uma midá, pessoal, como essa? Ou qualquer outra midá que a pessoa almeja conseguir? Eu vou falar para vocês o que não fazer, tá bom? É importante a gente saber isso. O mais inteligente dos homens, quem foi? Shlomo HaMelech. Um dos maiores comentaristas que houve sobre o Tanakh foi o Gaon de Vilna. Então a gente vai ver um passuco do maior homem do mundo, sábio do mundo, Shlomo HaMelech, interpretado por um dos maiores interpretadores do Tanakh do mundo, que foi o Gaon de Vilna. O passuco que disse Shlomo HaMelech em Mishlei, Perek Tet, passuco Aleph Bet, resumindo o passuco, disse Shlomo HaMelech o seguinte: aquele homem que corre, ele começa a correr, e depois ele faz algum pecado e fica bravo com Hashem. As palavras em hebraico são um pouco mais famosas. Está escrito, a pessoa ve'av beraglaim chote, aquela pessoa que corre com as pernas é um pecador, e termina o passuco dizendo ve'al Hashem iz'af libo. E depois a pessoa ainda vai reclamar, cobrar de Akadosh Baruch Hu. Diz o Gaon de Vilna, o que Shlomo HaMelech está falando? O cara foi correr na esteira e caiu e está reclamando com Hashem? Sobre quem Shlomo HaMelech, o homem mais sábio do mundo, está falando? Só diz o Gaon de Vilna o seguinte: a perna da pessoa, ele prova isso de algum lugar, que se refere ao que a pessoa faz, ele cresce durante a vida, são as midot que a pessoa, os traços pessoais que a pessoa adquire durante a vida. Olha que interessante. Ele fala que isso tem que ser feito para a pessoa adquirir durante a vida as midot, e trabalhar e andar sobre essas midot, cada vez chegar mais perto de alguma que ele escolher. Mas, que o Passuco fala, ve'af beraglaim chote, a pessoa que corre é um pecador. O que quer dizer isso? Quando a pessoa dá 3 passos de uma vez só, quando era para dar um só, depois ele cai, diz o Passuco que ve'al Hashem izaf libo, ele fica bravo com Hashem. Fala, Hashem, eu tentei me controlar de ficar menos bravo, tentei me controlar de ser mais paciente, de ser mais sorridente, de ser mais mão aberta e menos pão dura, o exemplo que for. Então a pessoa fala e depois eu vou lá, eu tentei ser paciente e aconteceu 3 episódios que me deixaram bravo. Hashem, você não está me ajudando. Vê Hashem, Izaflibó. Diz o Gaon de Vilna, não é Hashem que não está te ajudando, é você que pisou na bola. Se você está acostumado a correr 30 minutos por dia, você não vai para 60, vai para 32, meu amigo. Depois 34. Com as midot, exatamente a mesma coisa. O que não se pode fazer para internalizar uma midá é querer correr. Porque a pessoa tem que saber, nós vivemos por que 120 anos aqui, pessoal? Uma vez eu vi na mesa de uma pessoa, na casa da pessoa, os 1000 lugares que a pessoa precisa conhecer antes de morrer. Eu não acho que é por isso que a pessoa vive 120 anos. Que conheça os 1000 lugares, com saúde. Não é por isso que a pessoa vive os 120 anos. A pessoa vive 120 anos para trabalhar, para crescer. E para o que a gente está falando hoje, internalizar algumas midot. Então diz o Gaon de Vilna, a pessoa tem que andar, o que não pode fazer é correr. Tem que andar, não é para ficar estagnado, porque a água parada dá dengue, então a pessoa tem que andar, mas não é para correr, devagarzinho. Agora, como se internaliza uma midá? Então o Rambam faz uma questão halakhica interessante, pessoal. O Rambam faz a seguinte questão: o que é melhor fazer? Dá tzedakah 100 vezes $10, que dá isso, quanto dá isso? 1000. Ou dá 1000 vezes $1. Assim pergunta o Rambam. Na verdade, obviamente que depende da situação, tudo, mas está falando de um caso. Né? O Rambam fala, uma resposta é melhor dar 1000 vezes 1. Agora vamos tentar entender isso. Não é para me acostumar a fazer isso. O Rambam diz que quanto mais eu faço alguma coisa, mais isso entra dentro de mim. Mas eu vou adicionar uma coisa para a gente hoje, isso é só se eu quero. Porque eu posso rezar todos os dias e nenhuma vez na minha vida ter conversado com Hashem. Porque eu coloquei isso no cruise control, eu coloquei isso no piloto automático. A novidade de hoje o Rambam está falando sim, essa é a dica. Mas se eu não colocar um salzinho lá, um pouco de rua aí no tempero, não vai rolar. Qual que é o tempero? Eu querer internalizar aquele ato. Quer dizer, sem fazer, não dá. Mas só fazendo também não é suficiente. Como? Vem aqui uma dica como fazer uma midá parte de cada um de nós. Rav Shach, Zichron Libracha, Rosh Yeshiva de Ponovitch, ele tinha algo chamado Shiur Klali. Shiur Klali é o que tem nas yeshivot, é famoso. Uma vez por semana se dá um shiur para toda a yeshiva. Tem shiurim que cada pessoa, cada aluno tem com o rabino dele, mas tem um shiur que o Rosh Yeshiva dá para a yeshiva inteira, chamado Shiur Klali, um shiur global, vamos chamar em português.
É famoso isso, se não é que fique agora, que Rav Shach se fechava num quarto um dia antes e no dia do Shiur Klali. Sentava para se concentrar lá, cai a canivetes ou não cai, Rav Shach estava sentado para preparar o Shiur. Uma vez, ou algumas vezes, mas eu sei de uma vez, um aluno falou para ele, Rav, por que você está tão preocupado para dar o Shiur Klali? Ele falou assim, como assim que estou preocupado? Tem que dar shiur para tantas pessoas e tem que ter uma ideia, alguém pode fazer uma pergunta. Ele falou, não, Rav, os shiurim que o senhor dá já foram publicados. Tem um livro chamado Avi Ezri, que encontra assim todas as yeshivot do mundo, sobre os shiurim do Rav Shach. Então ele dava o mesmo shiur algumas vezes. Às vezes adicionava alguma coisa, às vezes não. Ele falou para ele, Rav, teu shiur está publicado. Você já escreveu eles. Você senta para se confinar num quarto para dar o mesmo shiur. Você já deu eles 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Rav Shach falou para esse aluno algo espetacular. Se fosse assim, eu podia pegar 300 exemplares do meu livro Avezri e dar um para cada um, esse shiur klali. Cada um lê aí 10 páginas, Hazak Baruch Kol Kavod, Rebbe Hanina ben Akashia Omer, Kadish. Acabou. Eu quero ler o livro, ou eu quero reviver o meu shiur e ser meu shiur. Para que eu seja o meu shiur de novo, eu preciso sentar um dia, 2 dias, num quarto e lembrar a pergunta e reviver a pergunta. É isso mesmo. Para alguma midah virar parte de cada um de nós, a gente tem que tentar escolher alguma mitzvah, alguma coisa e viver isso. Outro dia um aluno do Rio de Janeiro falou, Rabino, eu estava escutando um shiur seu, e você fala muitas vezes em shiurim diferentes, essa pergunta é bomba. O que quer dizer uma pergunta bomba? Onde tem uma bomba numa pergunta? Eu falei, meu amigo, se você não acreditar que a pergunta é bomba, nem faz ela. Porque não vai rolar. Você tem que acreditar que uma coisa é bomba para depois você fazer. Eu acredito isso de verdade. Se a gente quiser que alguma mitzvah vire parte da gente, tem que fazer isso com entusiasmo, se fala em português. Bomba. Bomba, isso mesmo. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, né, pelo menos. Outro dia eu vi uma pessoa, já faz um tempo, mas foi espetacular. A pessoa estava na sinagoga parada. Foi depois de Shahari, depois da reza. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele estava pensativo. Eu falei, o que aconteceu, meu querido? Ele falou, Rabino, eu estou tentando lembrar, eu entrei aqui, eu não lembro se eu já coloquei tefilim ou ainda não coloquei tefilim. Que fase, o cara tá bem, né? Eu não lembro se eu já coloquei tefilim, fiz o Shema, ou se eu nem coloquei o tefilim. Eu não lembro. Quer dizer, para que alguma mitzvah ou alguma midah vire parte de mim, o que eu preciso fazer? Fazer com vontade e me concentrar no que eu estou fazendo. Sabe que o Shulchan Aruch, a gente vê até onde vai isso, o Código de Leis, fala no Siman Samer 60 do Tratado de Orach Chaim, que mitzvot tzrichot kavanah. Novidade, atenção. Se eu fizer uma mitzvah sem pensar, não no que eu estou fazendo, antes de pensar nesse tipo de kavanah que eu estou falando para vocês agora. Agora eu estou estudando Torá, eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Minha mitzvah virou 3 estrelas. Se eu pensei nisso, virou hotel de Dubai 6 estrelas. Quando eu coloco o tefilim de manhã, se eu colocar por quê? Por que você coloca o tefilim? Heke. Eu fiz uma mitzvah 3 estrelas. E Hashem dá recompensa para todo mundo. Se eu pensar um segundo antes, estou indo fazer a coisa mais importante do mundo agora. Mitzvah da Torá de colocar o tefilim, virou 6 estrelas. E assim são todas as mitzvot. Mais um exemplo. Em vez de Boher Be'amo Israel Be'avá e pular, Shema Israel, para um segundo. Pensa consigo mesmo, Shaharit e Arvit, estou indo agora fazer a mitzvah de Oraita de ler o hino nacional. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Minha mitzvah se transformou de 3 estrelas para 6 estrelas. Por quê? Porque eu não fiz, eu internalizei a mitzvah. Mudou, essa é a halakha. 2 pessoas fazem o mesmo Shema, um cara vai ganhar 1000 pontinhos lá em cima, outro 50. Por quê? Um pensou antes de fazer, outro não pensou. Quer dizer, viver em sociedade tem benefícios? Um monte. Até coisas que vocês não gostam, pode ser, não sei, mas tem um monte, pessoal. Tem muitas condutas morais que a gente só faz porque a sociedade impôs. É bom, é muito bom. Muito bom. Né? Mas tem que tomar cuidado para não virar um minhag. Perguntei para um grupo de jovens, lembrei agora, se a gente lembrou a Mina Shammai, por que você jejuou em Yom Kippur? Eu não sei se eles faziam outras coisas, mas jejuar em Yom Kippur eles jejuavam, eu vivia pela cara deles. Por que você jejuou em Yom Kippur? Tinha 20 pessoas, 10 meninos mais ou menos. Por que você jejuou em Yom Kippur? Sabe qual foi a resposta? Costume. Meu avô jejuava, meu pai jejuou, eu jejuo. Eu tô ele, nós vós eles. Espera aí, a gente jejua em Yom Kippur porque meu pai jejuava?
E se meu pai não jejuava, eu não preciso jejuar? Eu jejuo em Yom Kippur porque a Kadosh Baruch Hu mandou porque essa é uma mitzvah. Legal que eu estou feliz que meu pai jejuava, coloca a voz. Está se conectando com essa corrente, espetacular. Mas eu não jejuo porque meu pai jejuava. Essa é a diferença de fazer a mitzvah virar eu ou não. Por isso que Lot foi salvo por morder a língua e não pelo chesed que ele deu a vida em Sdom. Um Yehudi que saiu dos campos de concentração contou exatamente assim, pessoal. Ele falou que ele saiu dos campos e ele passou 6 meses olhando para o mundo como que se o mundo tivesse se transformado na coisa mais absurda do mundo. O quê? Eu saí do campo de concentração e eu vejo pessoas correndo dia e noite, madrugada e tarde atrás de dinheiro. É incrível! Eu não consigo acreditar nisso. Só que ele contou que 6 meses depois, ele também virou um desses loucos. Por quê? Porque é isso que ele via, é isso que ele virou. Tá certo, a gente acaba virando, se transformando um pouco no que a gente vê. É verdade, ele se transformou num desses loucos também. Não sei o que aconteceu com ele depois, mas ele falou, eu também acabei virando, depois eu olhei para mim mesmo, 6 meses mais tarde, mais para frente, eu vi que eu estava no mesmo barco. A pessoa se acostuma com a dificuldade que ele possa ter ou não ter na vida. Por exemplo, se acostumar é bom às vezes, pessoal. Lo aleno, alguém perdeu um ente na família. Se a pessoa não chegasse a se acostumar com a situação, ele ia ficar maluco, né? Continuar a conseguir tocar a vida dele, né? Aconteceu às vezes uma coisa, fala, tá bom, capará. Esse capará ele tenta se falar 10, 20, 30 vezes para ver se entra nele mesmo o quê? Tá bom. E a pessoa depois, o tempo, a gente fala em português o quê? Resolve. O tempo é o remédio, né? Senhor da razão. O tempo é o senhor da razão, não conhecia essa. Mas né, o tempo ele acaba resolvendo as coisas. O que quer dizer isso? A pessoa se acostuma. É uma das brachot que Hashem deu pra gente. Mas por outro lado, o tempo acostumar também é o contrário de uma brachá, de uma bênção. Eu fico pensando comigo mesmo, estou falando comigo mesmo. A gente vai para os campos de concentração visitar, está na moda hoje, não no mau sentido, Deus me livre, na moda quer dizer, é uma coisa que jovens fazem, adultos fazem, pessoas de terceira idade, de segunda idade, todas as idades fazem. A pessoa vai lá ficar uma semana, ele pega um guia bom, pega uma coisa, e depois, olha que interessante, pessoal, estou falando comigo mesmo. A pessoa sai da Polônia, muito desses tours vão para onde no dia seguinte? Aquele voo curto, Europa, Israel. A pessoa chega em Israel com a maior preocupação dele no dia seguinte, depois que ele saiu dos campos de concentração, aonde tem sorvete e shawarma, mas não o contrário, porque não dá para comer, tem que esperar 6 horas. Então, primeiro onde posso comer o sorvete, para poder logo depois comer carne. Olha que interessante, estou falando comigo mesmo, acabei de passar por campos de extermínio, que não dá nem para acreditar em coisas que a gente não vê, imagina vendo, né? Infelizmente. Depois a preocupação da pessoa é, aonde tem aquela shawarma lá que dá para comer, rodízio, que dá para comer até falir o dono da loja, né? Olha que interessante. E tudo que você viu, sei lá, já Hazako Baruch, ficou no avião, a gente decolou, Hagomel Hayavim Tovim, Hazako Baruch, né? É muito, 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 muito difícil. Eu não sei se eu conheço muitas pessoas, não sei se eu conheço alguma pessoa que fala, olha, eu já fui para a Polônia, fui para a Marcha da Vida e 6 meses depois sobrou alguma coisa dentro dele, fora o álbum de fotos. Eu não falei para não ir, Deus me livre. Não falei isso, estou falando só, olha, agora quando eu faço uma vez por semana Shabbat, Tefilin, ajudo alguém, eu vejo meus pais, eu aprecio mais, qualquer coisa que for, eu vejo um banheiro, eu aprecio, qualquer atitude que seja, muito difícil encontrar alguém que internalizou tudo que ele viu lá e tudo que ele gastou e todo o tempo que ele gastou, é difícil isso. Mas pessoal, a solução não é desencana, a solução é falar, puxa vida, se eu começar a fazer com entusiasmo, se eu parar para pensar um segundinho, falar para mim, poxa, enquanto eu estou dentro do campo de concentração, uma vez por semana eu vou falar para Hashem, obrigado pela comida, uma vez por mês eu internalizei a brachá que eu tenho, que eles não tiveram, infelizmente. Olha que interessante, Haná, Sefer Shmuel, se a gente quiser dá para internalizar. Haná, em Sefer Shmuel, ela rezou para ter um filho, Shmuel. Depois que o filho dela já estava vivo, já tinha vivido, Haná falou uma tefilá para Hashem. Não mata meu filho por qualquer razão. Shmuel merecia morrer numa ocasião. E Haná fala para Hashem o seguinte, Elanar azeit palarti. Eu rezei por essa criança. Rav Buni Mipzishcha traduz esse pasuk, Elanar azeit palarti. Ela falou para Hashem, Hashem, o que quer dizer a palavra nar em hebraico? Ele não falou, por esse filho eu rezei.
que ela falou, não mata meu filho, porque, disse Haná, se referenciando a Shmuel, eu guardei, o que é Shmuel, pessoal? Elanar azeit palat, eu rezei por esse Shmuel. Quem é Shmuel, meus queridos? O profeta, não mata meu filho. Mas o que quer dizer nar azeit palat? Nar é um jovem. Haná falou para o filho dela, para Hashem, por favor, melhor dizendo, não mata o jovem que tem dentro de Shmuel. Não mata Shmuel. Não mata o entusiasmo que tem dentro dele. Nar azeit palat, nar é um jovem. Agora, na fase final, última dica para a gente, como internalizar uma coisa. A gente falou sobre fazer com entusiasmo, com atenção. Falou que não fazer é só fazer por fazer no piloto automático. A gente viu quanto é importante internalizar uma coisa, que isso o Google não vai fazer para a gente, tecnologia nenhuma não vai fazer. É o seguinte, eu acho que se a gente procurar o brilho, o hidush que tem no que a gente já faz, a gente vai acabar internalizando as coisas que a gente faz muito bem. Olha que interessante, uma coisa que a gente nunca no mundo contaria isso como uma das provas que a Torá é eterna. Nunca na vida. Querem ver? O Sefer HaKuzari, ele fala para a gente o seguinte, ele prova para a gente que Deus, a Torá, Deus criou o mundo é algo eterno, tipo é algo divino, não eterno, divino. Como que ele prova isso? Pessoal, uma prova que a gente nem vai lhe arregaçar as sobrancelhas, quer ver? Ele fala o seguinte, se você for no globo terrestre, de norte a sul, de leste a oeste, todos os calendários do mundo têm quantos dias por semana? 7. Da onde vem 7? Sei lá. Pergunta para o Google. Hey Siri, né? Por que o calendário tem 7 dias por semana? O que ela vai te responder? Em árabe? Heke. That's how it is. Assim que é. Diz o Kuzari, essa é uma das provas que Hashem criou o mundo. Porque Hashem criou o mundo em 7 dias e até hoje o mesmo ciclo se repete em qualquer lugar do mundo. Não tem nenhum lugar no mundo que são 6 dias a semana. E não tem nenhuma razão para isso, lógica. Sim, porque Hashem criou o mundo. Agora, se alguém me contasse isso e eu não visse isso no Sefer HaKuzari, que eu ia falar para vocês, para com isso, tem tanta prova, você vai falar que o mundo foi 7 dias, o calendário de 7 semanas. É exatamente isso que eu aprendi para mim mesmo. Se eu olhar as mesmas coisas que eu já tenho, com hidush, com um pouquinho mais de impacto, um pouquinho mais de sede, eu acabo vendo o que eu já tenho como algo grandioso, internalizo isso. Querem ver? Uma vez, um sobrevivente do Holocausto, quando isso me chacoalhou, falou que teve uma mitzvah que no campo de concentração não tiraram da gente. Tefilin tiraram, Sefer Torah tiraram, páginas de Gemara que a gente escondeu tiraram. Teve uma mitzvah concreta que não tiraram da gente. Qual mitzvah? Concreta. Birkat HaLevanah. Os nazistas em Machshemam Vezichram não conseguiam esconder a Levaná. E uma vez por mês nós falávamos Baruch At Hashem Mehadesh Hodashim. Birkat HaLevaná, Bracha que se faz em Birkat HaLevaná uma vez por mês. Pessoal, quantas gente fez Birkat HaLevaná? Hazak Baruch, Rebi Hanan Jaela, vai, tô com pressa, vai logo. Tem Levaná? Não tem. Graças a Deus, aí eu posso ir direto embora de Arvit. Né? Pior ainda quando a Levaná é quando é no fim do jejum, né? Tem que esperar mais aqueles 73 minutos para poder comer, né? Então vai, resolve. Pessoal, tem gente que falou, nossos bisavós, avós falando o quê? A única mitzvah, que sorte que eu tenho que não tiraram de mim no campo de concentração era Levaná. E a última fase, e com isso a gente termina, eu vi uma história, a história se passa dentro de uma sala de aula. O professor, o Rav, falou para os alunos, pessoal, vamos fazer Hazara, revisar a Gemara de novo. Revisar uma segunda vez. Obviamente os alunos falam, Rabino, ir para frente, tudo bem, mas revisar a Gemara, para com isso, vai, já é muito mais gostoso ver uma coisa nova do que revisar o que a gente já viu. Então, esse Rav, alguns dias depois, trouxe um papel e leu para os alunos. Falou, olha, ele pegou uma Gemara chamado Nazir, é um dos tratados do Talmud, e falou o seguinte, olha, eu sou muito, ele estava lendo o que estava escrito no próprio papel de Gemara, numa página de Gemara, escrito à mão. Eu sou muito grato a Hashem por poder ter terminado esse tratado 2 vezes. Mas eu peço desculpas que eu não estudei essa Gemara Beyun. Quer dizer Beyun? Beyun é de uma forma mais analítica, mais intensa, mais completa. Eu não estudei ela tão profunda como todas as outras Masertot, tratados do Talmud que eu estudei. E estava escrito nessa folha que o rabino estava lendo para os alunos, as minhas condições não me permitiram. Assinado Yosef Atzair, tudo escrito à mão numa página de Gemara. Pessoal, preste atenção no ano que estava escrito isso. Lag BaOmer,
1942. Os alunos escutaram isso e falaram para o Rav, não vamos falar mais nada. Imediatamente nós vamos fazer Hazará. Porque se teve alguém em 1942, Yosef Atzair, que falou para Hashem, muito obrigado e consegui terminar esse tratado, e estava na última página da Gemara, de Masechet Nazir, 2 vezes aqui no campo de concentração, mas desculpa Hashem, que eu não consegui estudar um pouco mais profundo, que as situações não me permitiram. Quem somos nós, disseram os alunos para si mesmos, para poder falar o quê? Eu não vou fazer Hazará. Quer dizer que o último ingrediente é procurar um brilho, um hidush no que a gente já faz, para fazer isso de uma forma cada vez mais carinhosa. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa... Isso o Google nunca vai fazer para a gente, nenhuma tecnologia vai fazer. Fazer o homem crescer. Dirigir sem motorista dá. Aplicativo para goleiro dá. Cantar Sfirat HaOmer para a gente no aplicativo também dá. Mandar fax, e-mail, WhatsApp. Talvez construir um prédio através de regar. Não me assusto se isso acontecer daqui 2, 3 anos. Mandar entregas por Amazon. Não me assusto com drone. Amazon Alexa, já não é mais novidade. Tesla, o mundo está progredindo, espetacular. Mas uma coisa que a tecnologia não vai fazer é que o homem poder crescer e internalizar uma midá para crescer. Que apesar da gente possa ter entusiasmo, prestar atenção no que a gente faz, procurar o hidush, a novidade no que a gente já faz, e que a gente possa ser cada vez homens maiores, mais elevados e cada vez mais crescidos. E quando a pessoa cresce, ele fica mais próximo de Akadosh Baruch Hu. Amém.